Olá! Eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade aos nossos estudos sobre defesas, nesse vídeo nós vamos falar de uma que provavelmente é a defesa mais famosa de todos os tempos, e muito popular ainda nos dias de hoje. A defesa siciliana na variante Najdorf. Miguel Najdorf foi um célebre enxadrista argentino que deu importantes contribuições para a teoria das aberturas, entre elas a queridíssima variante que leva o seu nome. Se essa é a sua primeira vez por aqui, nós gostaríamos que você considerasse de se inscrever nesse canal. Vamos aos movimentos. E4. C5, a defesa siciliana. Caso você não saiba como funciona a defesa siciliana, vou deixar este link nos cards para você assistir mais tarde. Cavalo em F3, atacando o centro. D6, defendendo. D4, propondo jogar a siciliana aberta. C por D4. Cavalo por D4. Cavalo em F6. Cavalo em C3. E peão em A6. Esse lance pode parecer estranho no início, mas a intenção deste movimento é de impedir que o bispo chegue à casa de B5. Essa é a configuração da defesa siciliana Najdorf. Nesta posição, o lance mais jogado é bispo em G5. Existem duas formas práticas de defender o cavalo em F6. A primeira é adiantar o peão para E6, ou para E5, e a outra é colocar o cavalo da coluna B em D7. Primeiro vamos ver com o avanço do peão. Com o peão em E5, você ataca o cavalo que pode ir para B3, E2, ou F3. Em qualquer um dos casos, você vai jogar o bispo em B7, dando mais uma proteção para o cavalo, e preparando para o roque, ou o cavalo de B em D7, protegendo o cavalo e o peão no centro. O problema de peão em E5 é que você enfraquece muito essa casa, que não vai ter nenhum peão para protegê-lo. Então eu te recomendo jogar o peão em G6, que ocasiona uma segurança maior para o teu jogo. Mas é importante lembrar que, em ambos os casos, você libere suas peças, e faça o roque. Voltando um pouco. Perceba que nesta posição, as brancas têm duas opções horríveis para colocar o bispo. A primeira delas é mais óbvia, bispo em H6, e você captura o bispo sem remorso algum. A outra jogada acontece por causa do tema do garfo no xadrez. Perceba que se o bispo for para F4, você joga o peão em E5, capturando uma das peças. Se você não está habituado com os temas do xadrez, eu vou deixar esse vídeo nos cards. Bispo em E3, ou em D2. Você pode colocar o peão em E6, ou em E5, sabendo das condições citadas acima. Com a jogada dama em D3. Você pode jogar o cavalo de B em D2, de olha na casa de D5, ganhando um tempo em cima da dama. Bispo em C4, adiante o peão para E6, atrapalhando a diagonal do bispo, e depois bispo em E7, e roque. Dama em F3. Peão em G6, bispo em fianqueto, e roque. Ainda faltam desenvolver todas as peças da ala da dama, mas o teu rei está em segurança, e você tem várias possibilidades para desenvolver as suas peças. Por exemplo, cavalo de B em D7. Lembrando que com o avanço desse peão, você perde uma peça. Cavalo em E5, expulsando a dama. Dama em G3. Cavalo captura o bispo, e ataca o outro bispo e o peão em B2. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Bom, vamos ver um exemplo completo a partir da configuração da Najdorf. As brancas jogam bispo em G5. Peão em E6. Dama em F3. Cavalo em D7. Bispo em C4. Peão em H6, assustando o bispo. Bispo volta para D2. Cavalo em E5, dando o duplo na dama e no bispo. Dama sai para G3. E cavalo captura o bispo, atacando o outro bispo e o peão. Bispo em C1, protegendo. B5, avançando o peão. Peão em B3 ataca o cavalo, que foge para E5. As brancas fazem o roque. Cavalo em G6. Dama em E8. Bispo em B7, colocando tensão no peão em E4. Bispo em D2, afinal o peão não corre mais perigo. Torre na coluna semi-aberta. Torre de A em E1. E finalmente bispo em E7, abrindo para o roque. Peão em A3. Roque. Torre em D1. D5, abrindo o centro. E por D5. E por D5. E torre de F em E1. Bispo em D6. H3. Bispo por H3. Dama em D3. Cavalo em D4, atacando o bispo. Cavalo por cavalo. Peão por cavalo. Dama em G3. E dama por D4. Bispo em C1, atacando a dama e o bispo. Dama em B4. Bispo por bispo. Dama por bispo. Torre em D7. Bispo sai para 8.
Dama em D6, propondo troca. Dama por dama. Torre por dama. Torre por C2. Torre da coluna D volta para D1. Cavalo em F4. Rei em F1, ajudando na defesa. Peão em E3, abrindo essa diagonal para o bispo. Torre por E3. Bispo por G2, cheque. Rei em G1. E bispo captura em H3. Rei em H2. Torre por F2, cheque. Rei em G3. Torre em B7, cheque. Rei por F4. G5, cheque. Rei em E4. Torre em E8, cheque, e atacando a torre. Rei em D3. Bispo em F5, cheque. Rei em D4, insistindo na proteção da torre. Torre em G4, cheque. Rei em C5. E a torre finalmente cai. Torre em C1. Torre por B3. Torre em H1. Torre em C4, cheque. Rei em B6. Veja só o golpe. Torre em C3. Rei captura a torre. Bispo em E4, dando cheque, e capturando a torre na sequência. Torre em C3. Rei em B7. Torre em E6. Torre em C1. Torre em D3. Rei em C7. Bispo em E4. Torre em E1. Torre em C6, cheque. Rei em B8. Torre em D8. Rei em B7. Torre em E6, cheque protegendo o bispo. Rei em C7. Eu encontrei muita dificuldade para finalizar esse estudo, então eu decidi recomeçar. Torre em D3. Torre em C1. G4. Rei em B8. Torre em E7. Torre em C8, cheque. Rei em G7. Torre em C7. Torre por torre. Rei por torre. E algum destes peões vão se promover. Como dito, eu tive muita dificuldade para finalizar esse estudo. Fiquei tão focado em cercar o rei, que me esqueci que eu tinha mais peças para poder ajudar nessa tarefa, como a promoção de um dos peões, ou de criar outros problemas para o adversário. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.